Pessoal, esse aqui é simplesmente um dos notebooks mais finos que eu já testei aqui no canal, sem contar que o acabamento dele também é incrível, né? Um acabamento bem diferenciado. Só que não contente com isso, esse cara ainda conta com hardware aí digno de um notebook gamer, apesar dele não ser. Estamos falando aqui do Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Nós mostramos recentemente ele em um unboxing e também numa live de testes. Esse cara mede menos de 17 mm de espessura, pesa só 1,8 kg, mas conta aí com processador i7 13700H e a cereja do bolo, esse cara também tem uma placa de vídeo dedicada, a RTX 4050 já de nova geração também. Ou seja, nesse notebook vai dar para rodar jogos também, apesar de não ser o foco dele, porque repetindo, né, ele não é um notebook gamer, e sim um notebook de produtividade, que vai conseguir aí rodar softwares pesados e até dar conta de renderizações por ter uma placa de vídeo dedicada. Isso tudo com a portabilidade e mobilidade de um ultra fino, né, para você conseguir levar aí para o seu escritório, trabalhar remotamente em qualquer lugar e etc. Mas enfim, eu tô me adiantando, né? Esse aqui é o vídeo de review, pra gente ver se vale a pena comprar esse cara, porque, bom, ele tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos também, começando pelo seu preço. Estamos falando de produto que não é barato. Tem site vendendo ele a mais de 20 mil reais, só para você ter uma noção, e é grana. Esse notebook aqui é para quem pode mesmo. Mais uma dica para caso você esteja aí querendo comprar um notebook novo, né? Seja esse cara ou qualquer outro notebook, não sai pesquisando no Google o modelo e comprando aí em qualquer loja, porque você vai acabar pagando bem caro. Eu recomendo demais você conhecer o nosso site benchpromos.com. No nosso site a gente mapeia o menor preço possível ali dos notebooks e até de periféricos gamers, né? Sem contar que a gente posta promoções quando a gente encontra ali algumas oportunidades interessantes. Lá, por exemplo, tem a página do Book 3 Ultra e ele já mapeou, por exemplo, que no site da Samsung ele estava por 16 mil reais, o que ainda é muita grana, mas é 5 mil reais a menos do que no Ponto Frio, que estava 21 mil. E se você por acaso quiser fazer parte da comunidade e conversar com a galera, né, para decidir qual vai ser o seu próximo notebook e tudo mais, recomendo também os nossos grupos de promoções. Vou deixar os links tudo aí na descrição, fechou? Agora sim, bora lá, vamos conhecer esse Galaxy Book 3 Ultra com uma RTX 4060. O que ele tem aqui para custar todo esse dinheiro que ele cobra, né? Vamos ver isso depois da vinheta. E bom, pessoal, começando aqui por um dos pontos fortes desse notebook, né? Bora falar da construção diferenciada que esse notebook tem e que eu acho que é um dos principais motivos para você vir nele. Como eu tinha falado, né? É um notebook extremamente fino, com menos de 17 mm de espessura, pesando apenas 1,8 kg, né? Menos de 2 kg. E isso na prática vai ser muito bom para você que precisa de mais mobilidade, precisa levar o notebook para lá e para cá, né? Eu tenho aqui, testo vários notebooks gamers que costumam ser muito mais pesados, 2,5 kg. Tem alguns notebooks que chegam a medir 3 centímetros de espessura. Esse cara, ele é muito fininho. Ele é relativamente leve, 1,8 kg não é tão leve assim também não, mas, bom, para portabilidade, para você que fica levando o notebook para lá e para cá, é um modelo bem interessante. É um dos mais finos que eu já testei no canal, com um hardware poderoso ainda. E eu vi muitas pessoas comparando esse Galaxy Book 3 Ultra, né, contra os notebooks gamer, justamente por conta do preço que você paga nesse cara, mas essa comparação não é muito justa, principalmente se você olhar a espessura de notebook gamer. Como eu falei, eles são muito mais grossos que esse Galaxy Book 3 Ultra, né? Então o ponto aqui é que você tem um hardware muito poderoso numa espessura muito pequena. Além disso, a construção dele é toda de metal, tanto aqui na tampa, se a gente pegar aqui para abrir o notebook, né? O palm rest, que a parte de dentro também é toda de metal, e até a parte de trás é metal também, o que dá uma sensação de luxo um pouquinho maior. É um design mais clean e minimalista, tá? Com apenas o logo da Samsung na tampa em si. E a única crítica nessa parte de cor / acabamento é que esse notebook marca muito os dedos. Sério, eu não sei se dá pra ver aí na câmera, porque eu reparei que a câmera não capta muito bem, mas olhando pessoalmente eu consigo notar várias marcas de dedo já. Limpei ele antes de gravar esse vídeo, mas por conta de ficar pegando nele e tudo mais, ele já vai marcando. Então, um grande companheiro para esse notebook vai ser um paninho de microfibra para você ficar limpando ele. Tanto aqui a tampa, como uma outra coisa que marca muito o dedo, e aí eu acho que a câmera vai pegar melhor, é o touchpad. O touchpad também marca bastante. E quando eu falei de finura, eu quis me referir ao notebook com a tampa fechada. Agora, abrindo a tampa, olha só a espessura da tela desse Book 3 Ultra, né? Eu nunca vi uma tela tão fina assim. Dá até medo, sei lá, de quebrar uma coisa tão delicada. Infelizmente, ele não abre 180 graus na dobradiça, tá? Ele fica nos seus 140 graus mais ou menos. Não tem um acessório para medir aqui, mas, obviamente, por ser um notebook premium, ele abre usando uma mão só, pode ficar tranquilo, tá? Inclusive, ao abrir o notebook, dá para reparar que a parte interna dele tem algo bem diferenciado. Mostrei agora há pouco para vocês que marca bastante dedo, mas olha só o tamanho
desse touchpad, é simplesmente gigantesco e eu diria até que um pouco exagerado. Disseram que é para concorrer com o MacBook Pro, que também tá com um touchpad gigantesco, né? E bom, para quem vai utilizar essa área toda de touchpad, pode ser um recurso diferenciado, mas para mim, por exemplo, que já me contenta aí com o tamanho de um touchpad tradicional, né? Um touchpad tão grande assim pode até atrapalhar, porque na hora que eu for digitar, pode ser que a palma aqui da sua mão, né, a palma do dedão, comece a encostar nas bordas aqui do touchpad, até porque ele é deslocado mais para a esquerda, né? Então assim, é legal, porque o touchpad é gigantesco, mas pode até atrapalhar se você não for muito acostumado com isso. E claro, é um touchpad premium, levinho de apertar, com bom deslize também, tá? Um touchpad aqui, pela faixa de preço, você já espera aí um componente mais refinado. O teclado é aquele padrão Samsung que a gente viu também no Galaxy Book 3 360, tá? Que eu testei recentemente no canal. É um teclado bem baixinho, com retroiluminação da cor branca, para você enxergar ali no escuro. O acabamento das teclas é fosco, inclusive bem gostoso, né? A sensação ao toque é bem legal. E o teclado em si é ABNT e full size com a parte numérica. Eu, particularmente, não curto tanto assim os teclados baixinhos, porque eu tô acostumado com os gamers, né? Mas eu sei que tem uma galera que é apaixonada por esses teclados de perfil baixo, então vai muito de gosto. O que eu gostei foi do botão Power, que é fisicamente separado do teclado, apesar dele ser integrado no layout, e ele ainda serve para você desbloquear o notebook usando a sua digital, porque ele é um sensor biométrico também. Confesso que para nesse nível de preço, eu esperava que ele já tivesse sensor infravermelho, né, para reconhecimento facial, mas há quem defenda que o sensor biométrico é mais seguro do que o reconhecimento facial, apesar de que eu acho que o infravermelho é bem seguro também. Já a tela, meus amigos, talvez seja o segundo principal motivo para você querer comprar o Galaxy Book 3 Ultra, tá? O primeiro eu acho que é construção, espessura e tudo mais. O segundo motivo eu acho que é a tela, porque realmente é sensacional. Estamos falando aqui de uma tela AMOLED certificada com display HDR True Black 500, ou seja, traduzindo, né? É uma tela excelente, já com tecnologias OLED, e com 500 nits de brilho, então uma tela bem brilhante também. A taxa de cores dela é de 120% do DCI-P3, o que é mais do que o suficiente aí para profissionais que trampam com fidelidade de imagem, né? A gente costuma recomendar aqui tela 100% sRGB, 120% DCI-P3 está bem na frente do 100% sRGB, então para você que é designer, fotógrafo e tudo mais, a tela dele é bem recomendada para isso. É uma das melhores, para falar a verdade. É uma tela com proporção 16:10, então ela é mais quadrada, mais alta também, tem bordas finíssimas que você mal consegue ver, principalmente no wallpaper preto. Acabamento glossy refletivo, que eu particularmente gosto e tenho gostado também de que mais notebooks estão vindo com esse acabamento mais refletivo aí, apesar de refletir muito o seu ambiente, se ele for claro, né? Eu acho que deixa o notebook muito mais premium. Tem 120 Hz de taxa de atualização e conta aí com uma resolução um pouco incomum. A Samsung chama a resolução dessa tela de 3K, porque ela está no meio termo entre o Quad HD e o 4K, sendo 2880 por 1800 pixels, sendo que o Quad HD costuma ser 2660 por 1440, né? Então aqui está um pouco mais que o Quad HD, mas ainda está longe do 4K. O 4K é 3840 por 2160, eu acho. É uma pena que a tela dele não seja touch nesse modelo, tá? Apenas a versão 360, mas de resto é uma das melhores telas OLED que eu já vi. Realmente a qualidade de imagem dela é surpreendente. E bem fina, repetindo. Agora, um problema desses notebooks ultra finos voltados para produtividade é a falta de possibilidade de conexões, né? Esses notebooks costumam ter pouquíssimas conexões, porque, bom, o estilo de uso dele, normalmente a galera não conecta muitas coisas, né? Não é um tipo de notebook que você vai botar num setup, por exemplo. No máximo, você vai botar uma dockzinha, um mouse sem fio, coisa do tipo. Então, ó, no lado direito ele só vai ter aqui, ó, um P2 para headsets, tem uma porta USB 3.2 para algum periférico, tipo um mouse sem fio, tem uma entrada micro SD novamente, e mano, de novo, né? Por que as fabricantes colocam essa entrada micro SD? Sério, se alguém souber qual que é a utilidade dessa entrada, porque para mim micro SD é coisa mais antiga, coisa que a gente utilizava nos celulares. Eu sei que drone utiliza micro SD, mas considerando que esse notebook é excelente para fotógrafos, videomakers por conta dessa tela e por conta de ele ter uma placa de vídeo dedicada, não seria muito mais sensato botar um cartão SD, que é o que as câmeras profissionais utilizam, né? Cartão micro SD faz tempo que eu não vejo um na minha frente, né? Mas talvez aí seja eu que não esteja acostumado. Se vocês sabem alguma utilidade legal para o cartão micro SD, comenta aí para ficar sabendo também. Mas enfim, voltando para as conexões, no lado esquerdo nós temos mais uma HDMI 2.0 e duas USB-Cs que são Thunderbolt 4. E aí talvez você me pergunte, tá legal, tem todas essas conexões, mas cadê a entrada de energia? Como é que eu carrego o Galaxy Book 3 Ultra, né?
Então, isso é uma coisa bem legal que tem acontecido em notebooks mais recentemente. Você carrega ele através da própria USB-C. Ele já vem com uma fonte aí de 100 watts de carga, que é o máximo que o USB-C Power Delivery aguenta por enquanto. E aí você conecta o cabo dessa fonte em alguma das portas Thunderbolt do Book 3 e pronto, ele já vai estar carregando pela USB-C. Eu particularmente gosto muito dessa solução dos notebooks mais recentes, né, que estão sendo carregados pela USB-C, porque você não precisa ficar comprando fontes específicas da fabricante. E não só isso, se ele suporta carregamento via USB-C, você consegue carregar ele utilizando um power bank, por exemplo. Esse cara é um power bank de 100 watts, né? Então, bom, 100 watts é o que ele aguenta no USB-C, então eu posso carregar esse notebook utilizando um power bank. Inclusive, eu preciso trazer conteúdo dele mais pra frente aí no canal, porque isso aqui é uma coisa bem legal. E cara também. Além disso, essas USB-Cs, por serem Thunderbolt, ambas as entradas também trafegam vídeo, tá? Caso você queira conectar monitores externos ou até docks USBs. E bom, esse notebook tem aquele famoso selinho, né, que a Intel começou a colocar nos notebooks de produtividade, que é esse selo Intel Evo. Teoricamente, notebooks que têm esse selo Intel Evo vão ter uma performance suficiente para rodar todos os softwares necessários para o trabalho do dia a dia e também vai ter uma boa autonomia de bateria. Será que ele teve? E sim, a autonomia dele no nosso teste, né, de vídeo playback, que é deixando o notebook rodar com vídeo com metade do brilho da tela e no modo de economia de energia, ele atingiu 461 minutos, sendo que ele tem uma bateria de 76 watts-hora. Não é um resultado tão impressionante assim, mas ainda assim são 7 horas e 41 minutos, né, de duração, o que é bastante coisa, quase um dia inteiro de trabalho, ainda mais considerando o hardware que ele tem. Como ele é mais potente, ele gasta mais energia, mas mesmo assim ele fica quase 8 horas fora da tomada no nosso teste. Importante falar que o nosso teste consiste em deixar um vídeo rodando ali até acabar a bateria, então assim, na prática, com você usando o notebook, você vai gastar mais, porque você vai rodar softwares, vai às vezes utilizar um brilho de tela mais alto do que 50%, então na prática essa duração pode ser menor. Mas em termos de comparação, ele não foi mal não, 8 horas é uma duração bem alta. Agora, uma coisa que o VAP notou nitidamente nos testes foi com relação ao som que esse notebook usa. Deixa eu fechar a tampa dele aqui. Se a gente olhar atrás dele, acho que é melhor colocar um trecho por fora, ele tem um símbolozinho da AKG. Ele utiliza sistemas de som aqui da AKG, são 4 alto-falantes no total. Tem até umas saídas de som mais trabalhadas aqui na lateral. E sim, isso fez muita diferença. O VAP falou que o som dele é realmente mais encorpado, é um som mais grave, né? Eu fiz um teste e sim, é um som bem acima da média. Dá pra dizer que se ele não tem o melhor som entre todos os notebooks que passaram aqui pelo canal, é um dos melhores sons. Talvez ele fique meio parecido com o som que a gente teve no Yoga Slim 9i, que também era muito bom, mas aqui nós teremos um som realmente bem legal para você que se importa com isso. Já sobre a webcam, vocês já estão me vendo através dela, tá? Gostei da qualidade. Vocês estão vendo que é uma webcam mais saturada, né? Tem mais cores aqui. Normalmente está acostumado a ver webcams mais preto e branco e tal. Gostei da qualidade. Vocês estão vendo também, aqui no vídeo está renderizada a 24 FPS, mas essa câmera já é 60 frames por segundo e Full HD. Então, webcam bem boa, né? Qualidade bem legal. E vocês estão me ouvindo através do microfone integrado dele. Aí depois eu vou ver isso só depois se ficou bom ou não. Mas a Samsung diz que ele também tem sistema de cancelamento de ruído e tudo mais. Então eu gostei da webcam dele. Parece ter uma qualidade bem acima da média também. Mas enfim, bora então para uma das partes mais importantes desse vídeo, é uma das partes que vocês mais querem ver, que é falar um pouquinho sobre hardware e performance, né? Como é que esse cara está configurado por dentro? A gente acabou de conhecer aqui a parte externa, a parte estrutural do notebook, que é muito importante, mas não adianta nada ele ser todo premium se não entregar uma boa performance. E antes de mostrar os testes, é importante a gente falar que a gente testou ele no modo de alta performance, tá? Que é onde ele vai entregar o máximo possível dele. Isso dá para configurar no software da própria Samsung e, teoricamente, o modo de alta performance vai fazer ele esquentar um pouquinho mais e a autonomia de bateria vai baixar um pouquinho também. Vamos começar pelos testes do processador, então. Como a gente tinha falado, ele tem o i7 13700H, que tem 14 núcleos e 20 threads, que normalmente é um processador utilizado para notebooks gamers, né? Finais H normalmente são focados nos gamers, como por exemplo no Nitro 5 de nova geração, que utiliza justamente o 13700H, e é por isso que a gente vai comprar muito ele contra o Nitro 5 por terem especificações parecidas. Mas aqui, pessoal, por estarmos num conjunto de hardware extremamente fino, é óbvio que ele não vai rodar tão bem quanto o notebook gamer como o Nitro, porque o Nitro é muito mais pesado, ele consegue ali consumir muito mais energia para explorar mais desse 13700H, né? E sim, no nosso benchmark do Cinebench, dá para notar que no teste do multicore, né, utilizando todos os núcleos desse i7 do Book 3, realmente ele pega uma performance menor se comparado aí com os modelos gamers, como por exemplo comparado com o Nitro 5 que está pintado em vermelho. Aqui nós pegamos 12.000 pontos, o que seria equivalente ao i5 12500H de notebook gamer de fato, né, um gamer mais parrudo.
Agora, em single core, ele surpreende bastante, tá? Porque o problema de utilizar todos os núcleos é que demanda muita energia, que é justamente onde o Book 3 não tem. Ele não tem tanta energia assim. Mas dos núcleos individuais, no single core, aí ele vai muito bem, fica em top 3 na nossa tabela, mesmo se a gente comparar ele com os gamers mais parrudos. E em resumo, né, pra quem não sabe a diferença entre multicore e single core, o resultado do multicore, que é onde ele não foi tão bem, significa que na hora que você precisar rodar muita coisa ao mesmo tempo, né, vários softwares ao mesmo tempo, utilizar todos os núcleos do processador dele ao mesmo tempo, ele não vai sair também porque ele não tem energia o suficiente para alimentar todo mundo. Agora, o single core, que é onde esse cara se saiu muito bem, já representa mais situações onde você vai focar em um software só, né? Você vai focar em uma aplicação específica, aí ele vai conseguir resolver essa aplicação muito bem, diferente de várias aplicações ao mesmo tempo. Mas, pessoal, mesmo no multicore, 12.000 pontos... Convenhamos, é muito ponto ainda. Ele não vai ter dificuldade de rodar nenhum software de produtividade não, é só na comparação que ele fica meio para trás mesmo. Beleza, mas estamos falando aqui do processador. Eu acho que vocês querem saber também da placa de vídeo, dessa RTX 4050 que ele tem dentro dele, né? E bom, essa 4050 do Book 3 tem 6 GB de VRAM e pode consumir até 60 watts nessa configuração para ele, tá? Ela é limitada justamente porque ele é mais fino. E no Blender, que é um benchmark que a gente usa para estressar a placa de vídeo, o Book 3 Ultra realmente fica atrás da 4050 do Nitro 5, né? Porque a 4050 do Nitro 5 pode chegar a 140 watts de consumo. Mas eu vou te falar que o Book 3 não fez feio não, tá? Ele ficou no nível de uma RTX 3060 do Triton, que também era levemente limitada, mas ainda assim fica muito na frente de qualquer RTX 3050. Ou seja, como o foco desse cara é mais produtividade e a placa de vídeo está aqui mais para você renderizar vídeos, né? Renderizar projetos de arquitetura, esse tipo de coisa, o nível de poder que ele tem aqui é parecido com uma 3060 mais ou menos limitada do Triton, que já era muito boa. Muita gente compra notebooks gamers com uma 3060 para esse propósito, já no Book 3 Ultra você tem o mesmo poder que uma 3060 nessa finura. E calma, eu sei que vocês querem saber como é que esse cara se sai em jogos, já já eu falo sobre isso. Falta falar mais coisas, como por exemplo memória RAM. Esse cara vem configurado com 32 GB de RAM, tá? DDR5, já operando a 6.000 MHz e todas as RAMs aqui são soldadas, então você não tem nem como diminuir, nem como aumentar essa quantidade de RAM, apesar de que 32 eu acho uma quantidade ok. Ele vem também com SSD de 1TB de alta velocidade da própria Samsung, e no caso das memórias RAMs não tem o que fazer, são soldadas mesmo. Mas no caso dos SSDs, se você abrir a carcaça do Note, você vai notar que dá para trocar o SSD original, caso você queira, tá? Apesar de que ele já é muito bom e de 1TB, mas dá também para você adicionar um segundo SSD, já que ele vem com slot livre. Eu testei esse segundo slot e lá você pode botar um SSD Gen 4 de 1TB tranquilamente, com altas velocidades também. Mas ó, se você não pensa em fazer upgrades nesse notebook, nem tem por que você desmontar ele, tá? Porque se você olhar embaixo dele, você vai ver que os parafusos não são tão fáceis de acessar. Tem que tirar aqui esses pezinhos, então a Samsung imagina que você vai comprar e usar o notebook sem ter que fazer nenhum tipo de upgrade. E bom, pessoal, já falei algumas vezes durante esse review, deve estar até ficando meio chato, mas é importante lembrar que assim, a gente testou alguns jogos para ver se ele vai rodar, só que não se trata aqui de notebook gamer, tá? Se você procura um modelo mais parrudo, com o máximo de performance possível, existem outros notebooks mais baratos que vão conseguir entregar uma performance maior, só que sem o refinamento que esse notebook entrega. Mas vamos supor que você quer comprar esse Galaxy Book 3 aqui para trampar, para produtividade, só que no final do dia você ainda quer rodar um jogo aí para se distrair. E aí sim é onde o Book 3 Ultra vai conseguir te pegar. Porque até então, eu acho que muita gente que quer comprar um notebook só para produtividade, talvez comece a olhar ali os MacBooks Pros, né, que é justamente o concorrente desse cara. Só que no MacBook Pro, por mais que ele seja muito bom para produtividade, ele não vai rodar jogos tão bem quanto uma RTX 4050 rodaria, né? Por exemplo, esse Galaxy Book 3 Ultra aqui roda um Forza Horizon 5 no Ultra em Full HD, pegando 78 frames por segundo de média, tá? Uma média muito boa, isso no Ultra, tá, pessoal? A gente não vai rodar jogos em 3K porque é uma resolução muito alta para uma 4050, mas em Full HD manteve uma média muito boa e, curiosamente, ficou até na frente do Nitro 5, que também tem uma 4050, tá? Nesse caso do Forza Horizon 5, ele ficou brigando ali com outros notebooks que tem uma RTX 3060, que já passaram aqui no canal. Indo pro Ultra, em Quad HD, ele continua na frente do Nitro 5 com uma 4050 e continua brigando contra as 3060 com 64 frames por segundo de média. Mas calma, pessoal, não se anima muito não, porque eu resolvi mostrar primeiro os testes do Forza Horizon 5, porque o Book 3 Ultra surpreendeu demais, ficou na frente do Nitro 5, que é um modelo gamer de fato, mas foi só nesse jogo. Indo pros próximos,
próximos, como por exemplo aqui no Assassin's Creed Valhalla, né, em Full HD e no alto, aí sim a 4050 do Nitro, que é gamer, né, sobe bastante, e o Book 3 ainda se mantém firme ali entre os resultados de 3060 com 83 frames por segundo em Full HD. E curioso que em Quad HD o Book 3 Ultra volta a passar o Nitro, né, pegando aí 57 frames por segundo de média, caso você queira uma resolução um pouco maior. Já no Red Dead Redemption 2, no preset nosso que a gente configura ali, né, que representa o alto do jogo, em Full HD, aí sim a gente vê uma diferença bem grande em desfavor ao Book Ultra, né? Ele pega 70 frames por segundo, o que ainda é excelente, mas já fica para trás tanto do Nitro com uma 4050, como também fica bem para trás se comparado com os notebooks com 3060. A mesma coisa acontece em Quad HD, o Book 3 Ultra fica com 54 frames por segundo, o que ainda é bem mais do que o notebook que teria uma 3050, tá mais próximo das 3060, mas na tabela ele fica um pouco para trás sim. Aqui parece que dependendo do jogo, o Book 3 Ultra vai desempenhar bem ou não. O grande limitador dele são esses jogos que vão exigir muito processador e placa de vídeo ao mesmo tempo, porque ele não tem energia para suprir todo mundo. Mas em jogos que são mais focados só em CPU ou só em GPU, por exemplo, né, sem exigir os dois ao mesmo tempo, que foi no caso do Forza Horizon 5, que exige mais GPU, aí sim ele consegue fazer bonito. Só que, pessoal, estamos falando aqui de uma placa de vídeo RTX 4050, que tem o DLSS 3 com o Frame Generation, né? Então, nada mais justo do que a gente explorar esse cara também utilizando essa tecnologia. Se liga só, por exemplo, no Cyberpunk 2077 no Ultra e em Full HD, sem Frame Generation ele rodaria 42 frames por segundo, que tá meio abaixo, inclusive abaixo das 3060, mas com o Frame Generation ele já sobe para 66 frames por segundo, passando o resultado das 3060, né, ou ficando ali entre elas, e claro, ficando ainda atrás da 4050 do Nitro, que sobe para 81 frames por segundo com Frame Generation. Então é óbvio que a 4050 do Nitro é superior mesmo utilizando Frame Generation. No A Plague Tale, qualidade alta e em Full HD, ele foi de 44 frames por segundo para 52 frames por segundo, o que foi um ganho não tão grande nesse jogo, o que me faz confiar que a 4050 aqui nesse jogo estava tão esgoelada que Frame Generation não conseguiu trabalhar muito, né? Ele não fez muita diferença. E de qualquer forma ele ficou relativamente perto também dos resultados de notebooks que tem uma 3060. E no Hogwarts Legacy, no alto, em Full HD, ele foi de 57 frames por segundo para 69 frames por segundo, novamente passando das RTX 3060. Então, resumindo, pessoal, esse notebook não é gamer, mas ele vai rodar todos os jogos que você quiser, quase igual uma RTX 3060, tá? De vez em quando ficando um pouquinho atrás, de vez em quando ficando um pouquinho na frente, dependendo da característica do jogo. Testamos também alguns jogos mais recentes, como o Jedi Survivor, que é bem pesado, né? E ele conseguiu manter uma média de 58 frames por segundo no alto, com FSR qualidade e em Full HD. No The Last of Us, deu para rodar no médio, com DLSS qualidade a uns 69 frames por segundo. E para você que é competitivo, ele rodou um CSGO a 303 frames por segundo, né? Com qualidade baixa e em Full HD. Agora, sobre temperatura, o que era um medo meu, porque é um notebook muito fino, eu vou te dizer que ele até que foi bem. A média de temperatura fica em torno dos seus 85 graus no processador e 70 graus na placa de vídeo. Só que você vai notar alguns picos para mais de 90 graus em alguns casos, tá? Onde o clock do processador sobe, aí a temperatura sobe junto. São picos pequenos, mas acontecem de vez em quando. Ah, e tem um ponto muito importante para se falar aqui, que é sobre os modos de desempenho. Lembra que eu falei que eu fiz todos os testes, a gente fez os testes aqui no Book 3 Ultra com ele no modo de alto desempenho, né? Só que o próprio software diz pra gente que nesse modo o notebook vai esquentar mais. Então, se você preferir utilizar ele no modo equilibrado, bom, você vai perder cerca de 25% de performance, tá? Pelo fato dele diminuir o consumo dos componentes, mas ao mesmo tempo ele vai ficar mais frio também. Sendo bem sincero, eu usaria ele no modo de alta performance mesmo, porque apesar de ter esquentado um pouquinho no chip, foram apenas alguns picos ali e ele não esquenta tanto na carcaça dele. Então, jogando, você não sente essa temperatura no teclado, na parte de baixo. Ele é bem tranquilo e não passa esse calor todo para a estrutura. E sobre barulho, pessoal, nesse notebook é quase imperceptível. Mesmo no modo de alta performance, ele pega só 51 decibéis, o que é bem silencioso. Até porque as ventoinhas dele são bem pequenininhas, né? Tá, mas e aí? No final das contas, vale a pena comprar esse Galaxy Book 3 Ultra? E pessoal, o que pega é o preço, né? Eu gostei muito desse notebook aqui, ele realmente é extremamente fino e na hora que você pega na mão você sente que isso é uma coisa bem diferenciada, tem um hardware bem poderoso pela sua espessura, sem contar que tem uma tela AMOLED que é impecável. Mas assim, pessoal, 16, 17 mil reais, pagar tudo isso nesse notebook é bem nichado, não é para qualquer um, né? Eu particularmente não conheço outros notebooks que tenham características como esse Galaxy Book 3 Ultra, que tenha essa finura e que consiga entregar o hardware que ele entrega chegando bem próximo dos games,
gamers, apesar de, né, não conseguir passar eles. Então é até difícil de comparar esse cara com algum outro modelo. Os gamers são muito mais grossos, os notebooks focados para produtividade não tem uma placa de vídeo dedicada dessa forma ou não são tão finos. Então eu acho que a Samsung mira no público que iria comprar um MacBook Pro de repente, mas que quer uma placa de vídeo dedicada aqui para rodar jogos, né? Porque a gente sabe que o MacBook Pro também é muito bom para render, mesmo sem ter uma placa de vídeo dedicada de fato, né? Então o grande diferencial da RTX é que esse cara vai suprir as demandas que você tem, caso você queira comprar um MacBook Pro, mas tem a placa de vídeo para você rodar os jogos no final do dia. Agora, se você está pensando só em performance, você não tá ligando tanto para a finura desse notebook, não tá ligando tanto para a tela dele, com certeza não vale a pena. Aí você encontra outros modelos, vários outros modelos gamers que entregam mais performance, custando menos, só que não sendo tão finos e não tendo um acabamento tão premium desse jeito, tão luxuoso. Por isso que eu digo que eu acho que esse notebook é mais nichado, mas assim, eu encontrei poucos pontos negativos nele. Se você tem essa grana toda, talvez valha a pena, porque realmente eu acho que ele tem coisas que outros modelos não conseguem te entregar. Mas calma lá, se você for comprar esse Galaxy Book 3 Ultra, não se esquece de conferir no nosso site benchpromos.com se você não consegue encontrar ele em alguma promoção, se você não consegue comprar ele em algum preço mais interessante, tá? Então já salva aí o nosso site nos seus favoritos ou entra nos nossos grupos de promoções para trocar uma ideia com o pessoal, né? Decidir qual vai ser a sua próxima máquina e também ser notificado, né, nas próximas promoções que forem rolar. Mas, enfim, comenta aí o que vocês acharam do Galaxy Book 3 Ultra, né? Esse notebook finíssimo com hardware digno de um hardware de notebook gamer. E acho que agora no final do vídeo já dá para ver um pouquinho melhor as marcas de dedo, né? Marca pra caramba. Gostaria de agradecer a Samsung por ter enviado esse notebook aqui pra gente. Tamo junto. E pra você que ficou até o final do vídeo, não se esquece de deixar seu gostei, porque isso apoia demais o meu trabalho por aqui. Fechou? Vou ficando nessa. Vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais. Valeu.